Lucas Paquetá é o jogador mais burro e imbecil do mundo, se isso for verdade. Jogadinha do Paquetá. Jogadinha do Paquetá. Sério, sem brincadeira. Como um cara que é um dos jogadores mais hypados do futebol brasileiro na atualidade, pôde prejudicar a própria carreira de tal maneira que melasse a sua ida para o Manchester City de Pep Guardiola, simplesmente o melhor time da Inglaterra nos dias de hoje. Pois é, parece piada, mas não. Pra piorar, a carreira e o sonho de Lucas Paquetá estão prestes a ir ladeira abaixo, porque ele pode até mesmo ser banido do futebol. Paquebet, Paquepix, deu green. Pela internet há diversas piadas com o jogador, ainda mais depois do último jogo dele pela seleção brasileira. Paquetá simplesmente tomou um cartão amarelo aos 3 minutos de jogo e foi suspenso da próxima partida. Tudo de ruim ou errado que ele acaba fazendo vira piada na internet. Aposta tudo em mim, eu prometo te fazer feliz. Deu green na ilha de Paquetá, é o que os memes dizem. Mas por que toda essa zoeira com Lucas? Bom, vamos resumir. Lucas Paquetá, que está sendo investigado há mais de um ano pela FA, a Associação de Futebol da Federação Inglesa, que o acusa de participar de um esquema de apostas envolvendo quase que a ilha de Paquetá inteira. Tudo começou porque uma casa de apostas lá da Inglaterra, a Betway, que patrocina o próprio time do Paquetá, o West Ham, achou estranho o volume de apostas feito em cima de cartões amarelo para o meia brasileiro, em 4 jogos do Campeonato Inglês. Os cartões que geraram a denúncia foram nas partidas contra Leicester City, no dia 12 de novembro de 2022, aos 15 minutos do segundo tempo, Lucas Paquetá dá um carrinho em Somaré e depois faz falta dura em Praia. Sumari. Now Pratt. There you go, there's the foul. Também teve no jogo contra o Aston Villa, no dia 12 de março de 2023, aos 24 minutos do segundo tempo, Lucas Paquetá dá um carrinho por trás em John McGinn, meia do Aston Villa, no círculo central. McGinn. Weren't too pleased about it, John McGinn, but it was always going to be a yellow card. A outra foi contra o Leeds United, no dia 21 de maio de 2023. Aos 20 minutos do segundo tempo, Lucas Paquetá chega atrasado em disputa no campo de defesa e derruba o Shermanville. E o quarto cartão foi contra o Bournemouth, no dia 12 de agosto de 2023. Aos 49 minutos do segundo tempo, Lucas Paquetá sobe para disputar no alto e leva o cotovelo no rosto do adversário. As investigações começaram no mês de agosto de 2023. A Federação Inglesa de Futebol denunciou o meia brasileiro por má conduta e disse que o jogador forçou os cartões amarelos, abre aspas, com propósito indevido de afetar o mercado de apostas para que uma ou mais pessoas lucrem com apostas, fecha aspas, disse o comunicado da FA sobre o Lucas Paquetá. De acordo com o censo de 2022, a ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, tinha 3.486 habitantes. E a investigação da FA descobriu que cerca de 60 contas originárias da ilha de Paquetá apostaram de R$50 a R$2.700 no cartão amarelo de Paquetá nos 4 jogos mostrados. Essas apostas renderiam no mínimo R$675 mil. A equipe do All Sport foi até a ilha de Paquetá perguntar sobre o caso, mas ninguém aceitou dar entrevista, e a resposta era sempre a mesma. Conheço ele desde pivete, ele não faria isso. Paquetá ganha cerca de R$4,3 milhões por mês. O valor bruto anual é de 7,8 milhões de libras, o que corresponde a 55,3 milhões de reais na cotação atual. Paquetá é o jogador mais bem pago do elenco do West Ham, e a FA pede que o jogador seja banido para sempre do futebol. O rumor é que o Paquetá teria supostamente combinado com alguém que ia levar os cartões em alguns jogos, mas a notícia acabou se espalhando na ilha de Paquetá e 60 pessoas resolveram fazer uma fezinha na casa de aposta. Deu green pro pessoal da ilha e red pro Paquetá. Quando as informações foram divulgadas pelo jornal Daily Mail, da Inglaterra, o assunto rodou o mundo e custou caro ao camisa 10 do West Ham, porque a transferência dele para o Manchester City, que custaria cerca de 70 milhões de libras, cerca de 439 milhões de reais, acabou sendo cancelada, assim como a sua convocação para defender a seleção brasileira nos jogos iniciais das eliminatórias do ano passado. O brasileiro negou as acusações em postagem nas redes sociais. Abre aspas, estou extremamente surpreso e chateado com o fato de a FA ter decidido me acusar. Cooperei com todas as etapas da investigação e forneci todas as informações que pude durante esses 9 meses. Nego as acusações na íntegra e lutarei com todas as minhas forças para limpar meu nome. Devido ao processo em andamento, não fornecerei mais comentários. Fecha aspas. O West Ham também se manifestou de forma oficial. O clube londrino afirmou que seguirá defendendo o meia. O caso envolveu até mesmo o jogador Luiz Henrique do Botafogo. Em 2023, ele era jogador do Real Betis e também teria supostamente participado de um esquema de apostas casadas na partida entre Real Betis e Vila Real, que aconteceu no mesmo dia do jogo do time do Paquetá com o Aston Villa. Os dois jogadores tomaram cartões amarelos no mesmo dia,
Mas no caso do Luiz Henrique, a La Liga não quis investigar o caso e deixou quieto. Uma das pessoas que apostou no Luiz Henrique foi o Bruno Tolentino, que é tio de Lucas Paquetá. Bruno teria enviado 2 Pix de R$40 mil para o jogador Luiz Henrique depois que ele levou o cartão amarelo, segundo a reportagem. Já o Lucas Paquetá, de início, cooperou com as investigações e até cedeu seu celular para a Federação Inglesa e continuou jogando futebol normalmente, tanto pelo clube quanto pela seleção depois que a poeira baixou. O jogador atuou na Copa América e em todos os jogos do West Ham. Porém, na última semana, de acordo com o jornal inglês The Sun, Paquetá foi acusado pela Federação Inglesa de obstruir a investigação por sumir com um celular que serviria de ferramenta para as investigações. No início das investigações, a FA solicitou o celular de Paquetá e ficou com o aparelho por 8 semanas, para monitorar o registro de chamadas, mensagens e movimentações bancárias. Neste período, Paquetá comprou um novo aparelho e, ao receber um antigo que estava sendo investigado, o jogador simplesmente pegou e jogou fora. No entanto, a federação solicitou novamente o aparelho para fazer outras buscas, mas não foi possível localizá-lo, já que Paquetá havia jogado o celular fora. Com isso, a FA acusou Lucas Paquetá de obstruir a investigação, incluindo 2 violações agravadas por não cooperação, segundo o jornal inglês. Os caras ficaram ainda mais revoltados porque normalmente ninguém joga o celular fora, e sim dá para outra pessoa, vende ou faz qualquer outra coisa, e não simplesmente joga fora. Atualmente, no futebol brasileiro, está rolando uma CPI das apostas, que está investigando fraudes e esquemas nos jogos nacionais. A CPI convidou Lucas Paquetá para prestar depoimento, mas o jogador recusou o convite. Isso levou a comissão da CPI a converter o convite em convocação, algo que, segundo o presidente da comissão, o senador Jorge Cajuru, era necessário para manter a credibilidade do processo. A presença obrigatória do jogador na comissão levanta questões sobre como a justiça esportiva deve lidar com atletas de alto perfil. A principal questão no centro da CPI é se Lucas Paquetá realmente teve intenções de influenciar resultados por meio de cartões amarelos. A acusação não só mancha sua reputação, mas também coloca em xeque sua participação na seleção brasileira. Estando convocado para as próximas partidas pelas eliminatórias da Copa do Mundo, essa situação se torna ainda mais sensível e de interesse público. O tio de Lucas Paquetá também deve prestar depoimento na CPI das apostas, por causa dos 2 depósitos de R$40 mil na conta do Luiz Henrique, o atacante do Botafogo e da seleção brasileira. As suspeitas sobre o Paquetá são fortes, e há muitos indícios de que ele deverá ser condenado. Paquetá dificilmente escapará e deverá realmente ser banido do futebol. Existe o caso do jogador Kayna Isaac, lateral esquerdo do Stratford Town, que forçou um cartão amarelo no jogo da Copa da Inglaterra. A casa de apostas Skybet revelou ao departamento da Federação Inglesa de Futebol que havia 19 apostas feitas no jogador em 2022. Ele foi julgado e condenado por um esquema de apostas com amigos e foi banido por 10 anos. Isaac declarou isso recentemente. "Eu errei e peguei 10 anos de punição por um cartão amarelo. O Paquetá tomou 4 cartões em 4 jogos, então deverá ser banido por 40 anos. Você não pode me dar uma suspensão de 10 anos por uma acusação e depois esperar que não diga nada se alguém com 4 dessas mesmas acusações recebeu uma sentença menor. Como você poderia justificar isso?" Disse o agora ex-jogador de 31 anos ao portal The Athletic. Lucas Paquetá também deverá comparecer a uma audiência com a FA em março de 2025. Onde responderá às acusações de violação da regra E5.1, que proíbe a tentativa de influenciar de maneira imprópria o andamento ou o resultado de uma partida. Em 2020, na época em que Paquetá jogava no Milan, mostraram imagens do irmão dele, o Matheus Paquetá, em uma festa segurando um fuzil. O irmão dele é 2 anos mais velho e já foi jogador de futebol, por times de pouca expressão. Não que isso tenha a ver com o caso das apostas, mas que com toda certeza acabam agravando e manchando a imagem do jogador brasileiro, que pode ser banido para sempre do futebol por conta das apostas.